resiliência é considerada hoje uma das características mais importantes no mundo corporativo. Para conversar sobre resiliência, nós convidamos o consultor e psicólogo Maurício Figueiredo. Maurício, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Qual é o papel hoje em dia da resiliência no ambiente profissional? Muito bem. Eu acredito que por muito tempo procurou-se um caminho para descobrir o que faltava no mundo corporativo. As pessoas eram eficientes, eram eficazes, davam conta da sua autoestima, davam conta de uma série de fatores. E ainda assim, não conseguiam lidar com conflitos. As crises se estabeleciam e aí os quadros de estresse, de depressão e companhia iam surgindo nesse processo. Até que, graças à física, descobrimos a resiliência. E ela se mostra fundamental para justamente nos adaptarmos a situações de crise, aprendendo com ela. Por um longo período, se acreditou que a adaptação a situações de crise se daria simplesmente por aceitá-las. Aceitar as dificuldades, aceitar que os problemas existem e nada se fazer com isso. Hoje se entende que ao ser resiliente, se aprende com isso e se prepara para uma próxima situação, fazendo com que a pessoa fique mais estabilizada e em condições de passar por um novo conflito. As características de uma pessoa resiliente, Maurício, quais são? Bom, coisas importantes. Para alguém se tornar mais resiliente, essencialmente precisa desenvolver a sua autoestima. Talvez esse seja um dos princípios básicos para se ser resiliente. Mas além disso, tem algumas nuances que elas passam por uma outra instância que não é a institucional, que não é corporativa, que é a pessoal. Desenvolvimento, por exemplo, de melhoria nas relações humanas. As pessoas ainda entendem que o ambiente de trabalho tem que ser um lugar completamente diferente do ambiente familiar, onde as relações entre as pessoas não podem ser afetivas, que as pessoas têm que ter uma concretude maior do que no ambiente familiar ou de amizade. Esse é um risco. E talvez um dos principais seja a questão das emoções e dos sentimentos. Não só perceber seus próprios sentimentos e as suas emoções, mas principalmente, a partir daí, perceber os sentimentos e as emoções do outro. Nessa troca entre as pessoas e na percepção de sentimentos e de emoções, as pessoas vão se humanizando. Eu acho que a ideia principal é essa, é uma humanização maior, percebendo limites, ações e consequências das coisas e a partir daí se tornando bem mais resiliente. Qual é a diferença entre ser resiliente e ser resignado? Essa é uma pergunta importante, porque muitas pessoas acreditam que são resilientes, mas de fato são resignadas. O resignado é aquele que aceita prontamente tudo que lhe é exposto. Vamos imaginar num ambiente corporativo, uma grande empresa, onde as pessoas sofrem a pressão do dia a dia por conta de níveis excessivos de cobrança ou de expectativa que as pessoas têm. E simplesmente as pessoas entendem que aquilo é assim mesmo e ponto final. Que as coisas não mudam e eu tenho que aceitar. Entendendo isso, muitos podem pensar, sou resiliente então. Não, sou resignado. Aceito, engulo e não faço nada com isso. E o resiliente? A grande diferença do resiliente é que ele engole, digere e transforma. Esse é o papel fundamental da resiliência. Transforma em quê? Transforma em algo produtivo, em algo que seja possível se reutilizar. Não é reciclagem, porque eu não pego algo que não serve mais e transformo em alguma coisa. Eu transformo algo que serve em algo produtivo, ao invés de simplesmente transformar em algo corriqueiro. É algo que me projeta. Eu acho que a ideia da resiliência é algo que me projete além de onde eu estou. Algumas dicas de como lidar com as frustrações no ambiente profissional. Muito bem. Eu acho que o primeiro passo é a gente pensar em frustração. Nos últimos tempos, as pessoas falam em frustração como se falássemos de um monstro que vive no armário. Como se todos tivessem que ter medo de se frustrar. O caminho é o inverso. A frustração é o nosso trampolim.
Ele é que nos lança cada vez mais longe. Ao me frustrar, eu crio movimento. Eu saio do lugar. Saio principalmente do lugar comum, onde eu estou ambientado, acomodado, e eu vou procurar um novo ambiente ou uma nova situação. Ao fazer isso, eu começo a ver a possibilidade de fazer outras coisas na vida. Isso me torna mais resiliente? Obviamente, porque ao perceber que me frustro, eu abro um campo de possibilidades que estão dentro da adaptação às situações difíceis. Então, a frustração é fundamental, talvez uma das peças fundamentais para se ser resiliente. Sem frustração, não há resiliência. E o que você sugere para quem quer ser mais resiliente e ter mais qualidade de vida? Eu penso num tripé, algo que sustenta a ideia do ser resiliente. Em primeiro lugar, fundamental é a gente se priorizar. Eu costumo fazer uma citação filosófica de algo que é religioso. Jesus Cristo dizia que o importante era o primeiro mandamento, que os outros 9 mandamentos eram uma consequência, porque era amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Deixando de lado a questão religiosa, pensando filosoficamente apenas, se pensarmos que amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo, é fundamental que, em primeiro lugar, estejamos nós. Autoestima? Exatamente. E aí, se somos nós, em primeiro lugar, fazemos o bem para todos à nossa volta. Inclusive para nós mesmos. Inclusive para nós mesmos. A isso eu dou um nome. Eu chamo de autopriorização. Então, o primeiro ponto dessa história toda é a priorização. O segundo é algo que me remete a pensar em possibilidades. As pessoas têm uma visão de que almejam coisas, desejam coisas, fazem planos para a vida e de que se esses planos não dão certo, sua vida se desestruturou e nada mais vale a pena. Então, o segundo tripé, a segunda parte desse tripé é o fato de que eu sempre posso recomeçar. Então, não existe fim, sempre há a possibilidade do recomeço. É o que eu costumo dizer às vezes para as pessoas que usam cigarro, fazem uso do tabaco ou do álcool. Elas dizem, eu tento parar de fumar, ou eu tento parar de beber, mas eu não consigo. Eu paro num dia e no segundo dia eu recomeço. Eu digo, em situações como essa, devemos ser resilientes. Pare e comece tudo de novo. Recomeçar é algo que a gente pode fazer sempre. E por fim, eu acho que o ícone maior de resiliência é a possibilidade de a gente não desistir. Então, concluindo esse tripé de sustentação da resiliência, o fato de a gente não desistir nunca das coisas, e nunca é uma palavra tão forte, mas neste caso ela cabe tão bem, porque desistir é o que impossibilita a gente de agir. A perda da esperança, do desejo de mudança, faz com que a gente não se torne resiliente de fato. Então desistir é impossível. Então, priorizar-se, nunca desistir e recomeçar sempre, para mim, é o tripé que fundamenta a ideia de resiliência. Tá ótimo. Maurício, muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado. Portal HSM, o melhor conteúdo de gestão.